Olá, amigos! Está começando o Portal de Luz, nosso encontro de todas as semanas. Estou muito feliz na companhia de todos vocês. Este é o momento da interiorização. Vamos orar, aproveitando as vibrações de Chico Xavier. Oremos. Se puseres amor no tempo que Deus te reserva, nunca te sentirás sob o domínio do tédio ou do desânimo, porque as tuas horas se converterão em prazer de servir. Se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite cultivar, nunca sofrerás ingratidão ou desengano, porque transformarás o próprio Espírito em vaso de abnegação e de entendimento, colhendo de ti mesmo a felicidade de fazer a felicidade dos entes queridos. Se cultivares amor na execução do dever que a divina providência te atribui, nunca experimentarás cansaço ou desalento, porque o trabalho se te fará fonte de alegria na alegria de ser útil. Se aplicares amor nos recursos verbais que a sabedoria eterna te confere, nunca te complicarás em manifestações infelizes, porque a tua palavra se transubstanciará em clarão e bênção naquilo em que te expresses. Se espalhares amor no lugar em que as leis da vida te situam, nunca te observarás na condição de vítima do desequilíbrio, porque a tua influência se tornará serenidade e esperança, garantindo a harmonia e a tranquilidade onde estejas. Se conservares o amor no coração, obra divina do universo, nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz. Aprendemos com o nosso benfeitor Emmanuel que há duas tristezas. A tristeza construtiva, que nos impulsiona para a vida superior, para o trabalho de melhoria íntima. Para sabermos mais, recordemos a lição de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos fala sobre o tema bem e mal sofrer. Quando compreendemos que somente as provas bem suportadas podem conduzir-nos ao reino de Deus, então estamos no caminho da tristeza construtiva. Mas existe outra tristeza, a destrutiva, que se traja de luto por dentro do coração. E isso todos os dias, espalhando desânimo, pessimismo por onde passa. Quando a tristeza é destrutiva? Quando, nos comentários dos nossos problemas, exageramos no tamanho das dificuldades pelas quais passamos na existência. Ou quando dramatizamos demais essas dificuldades. Não há dor maior que a minha e por aí vai. Há pessoas que viciam suas mentes na queixa. São especialistas em lamentações, em dramatizar os lances de sua existência, em considerar a sua dor maior que a de todo mundo. A tristeza destrutiva manifesta-se também no fato de recordarmos os sofrimentos passados. Com isso, seguimos na contramão do auxílio divino, porque teimamos em alugar o ouvido alheio com a recordação
de sofrimentos e dificuldades que o nosso cérebro já apagou do nosso campo mental por um mecanismo natural de defesa, que é uma verdadeira bênção da providência divina. A tristeza é destrutiva quando nos pomos a exaltar os preconceitos próprios, desconsiderando a posição e a experiência dos nossos semelhantes. A tristeza é destrutiva ainda quando nos pomos a lamentar dissidências, desacordos, contendas, mágoas que ocorrem à nossa volta. Começamos a espalhar aquilo que de destrutivo existe à nossa volta. Com nossas palavras, estamos gerando amargura e ressentimento no ambiente no qual destilamos as nossas palavras. Com isso, afastamos companheiros que preferem ficar à distância a fim de não partilhar de nossas aversões e frustrações, antagonismos e queixas. É claro que os verdadeiros amigos voltam a nos considerar dispostos a apoiar-nos toda vez que estivermos claramente inclinados a quando restaurar a nossa própria harmonia. Mas, infelizmente, como nós sabemos, né, as pessoas caem naquilo que é uma verdadeira insistência, que é ficar sempre se lamuriando, lembrando o que de mal aconteceu, não apenas na própria vida, mas na vida de outras pessoas também. E a pessoa vive queixosa, em lamúrias e lamúrias, e não vive o presente. É preciso que façamos as nossas escolhas diárias quanto à tristeza que queremos cultivar em nossas vidas. A tristeza construtiva tem como clima natural a bondade e a paz, o entusiasmo e o otimismo. A oferecer a quantos se aproximem de nós. Nós não somos aquela pessoa que sempre se lamuria, que sempre está em estado de tristeza, e muitas vezes as pessoas se afastam de nós porque não aguentam mais tanta lamentação. Cumprindo nossos deveres com resignação, atrairemos sempre ótimas companhias dos dois planos da vida. Diante de nossas lutas, peçamos a Deus a proteção e bênção para que tenhamos a precisa coragem para silenciar desapontamentos e lágrimas, de maneira a doar paz e alegria, segurança e consolo aos outros, tanto quanto esperamos esses benefícios dos outros em auxílio a nós. Vou lhes contar um fato da vida real que minha mãe narrava em suas palestras. Acho que até já tive a oportunidade de contar aqui, mas vale a pena lembrar. Uma jovem senhora, formada na mais culta sociedade londrina, com dotes excepcionais, casara-se com um militar. Um militar assim como era também o seu amado pai. E ela foi morar distante da civilização. Foi morar em uma espécie de aldeia junto ao mar, junto aos índios. E ela amava muito ao seu esposo, mas entrou em tédio, uma tristeza muito grande. Então escreveu ao seu pai
que ficar em Londres. Papai, amo muito meu esposo, mas eu não estou aguentando esta vida que estamos levando aqui. É só o mar, a areia, os índios, não tenho nenhuma diversificação dentro de tudo que aprendi na cultura que tive a oportunidade de usufruir quando morava em Londres. Estou pensando seriamente em voltar para a sua companhia, deixando o meu esposo, porque realmente não estou aguentando mais. O pai, então, escreveu-lhe de volta, respondeu a carta. Minha filha, não vou dizer o que você deve fazer. Apenas vou lhe contar uma história. Em uma cela viviam 2 prisioneiros. Um deles olhava para o chão do cárcere e via lama, poças de água e queixava-se o dia todo numa tristeza sem fim. O outro olhava através de uma pequena janela, olhava sempre para fora, via as nuvens, os pássaros, via a incidência da luz, o prateado da lua, e estava sempre animado, achando a vida bela e querendo usufruir desse estado em que se sentia, passando, é claro, por dificuldades, mas enfrentando-as com coragem. É isso que eu tenho, minha filha, para lhe dizer. A jovem recebeu a carta, a resposta do pai, e começou a meditar profundamente sobre o seu significado. Olhou para fora da janela, viu o mesmo mar, viu a longa praia e divisou ao longe o acampamento dos índios. E foi então que lançou mão de uma ideia. E por que não? Como ela havia recebido uma educação esmerada, ela sabia lidar com cerâmica. Passou a utilizar a argila da praia, chamou os índios e começou a ensiná-los a produção de peças de cerâmica. O tempo foi passando e ela colocou aquela pequena aldeia no mapa turístico do seu país. Por quê? Vinham pessoas de muitos lugares para comprar aquelas peças de cerâmica e para fazer dali, né, uma ode ao artesanato, né, dando então ela tinha então dado um grande passo no sentido de aproveitamento do trabalho indígena e também auxiliado na melhoria daquilo que conhecemos como sendo o artesanato de um país. E o pai ficou extremamente satisfeito, porque o casamento de sua filha continuou, ela se sentiu mais útil, verificou que a sua tristeza de negativa e destrutiva
passou a ser positiva, porque ela empregou as suas horas aproveitando os elementos que tinha à sua volta para modificar a paisagem mental dela própria e daqueles que estavam à sua volta. Aproveito desta lembrança dos tempos da minha mãe, quando ela foi presidente, a mais nova presidente de Centro Espírita na cidade de Monte Verde, aos 19 anos, conheceu Kai Barchutel e dedicou-se à doutrina desde essa época, e que contava nas suas palestras sobre o Evangelho a respeito deste assunto, para conclamar a todos que tenhamos a tristeza construtiva, a tristeza positiva, para transformar a negatividade em positividade e sermos úteis onde quer que a gente esteja. Acredito que, através do exercício mental, nós possamos modificar a cada dia a nossa vida e, sobretudo, colocando fraternidade e amor na nossa vida, sempre construiremos um mundo melhor para nós e para os outros. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do Espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespírita.com.br. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Kai Barchutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz, através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. Voltamos com o Portal de Luz, que tem o apoio cultural da Folha Espírita Editora. Você já conhece o nosso jornal Folha Espírita? Teremos prazer de apresentá-lo a você. E também os nossos livros. Basta telefonar ou passar um e-mail. Agora nós teremos o nosso Maida, no momento doutrinário. Vamos assistir. Amigas e amigos do Portal de Luz, é muito bom estar com vocês novamente no momento doutrinário. Hoje vamos refletir sobre os ensinamentos de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, contidas no livro Levantar e Seguir, lição 10, intitulada Entre Falsas Vozes. Recomenda Emmanuel: se a preguiça te pede, descansa, responde-lhe com algum acréscimo de esforço no trabalho que espera por teu concurso. Se a vaidade te afirma, ninguém existe maior que tu, retribui com a humildade, reconhecendo que não passamos de meros servidores da vida entre os nossos irmãos de luta. Se o orgulho te diz, não cedas, aprende a esquecer-se, auxiliando sempre. Se o ciúme te segreda aos ouvidos, a posse é tua, guarda silêncio em tua alma e procure entender que o amor e o bem são bênçãos do céu, extensivas a todos. Se o egoísmo te aconselha, retém, abre as tuas mãos e distribui a bondade com aqueles que te cercam. Se a revolta te assevera, reage e reivindica os teus direitos. Aguarda a justiça divina, trabalhando e servindo com mais abnegação. Se a maldade te sugere, vinga-te, considera que mais vale amparar constantemente o companheiro, quanto temos sido auxiliados por Jesus, a fim de que o amor fulgure em nossas vidas. Os falsos profetas
vivem nos recessos de nosso próprio ser. Surgem cada dia invariáveis, na forma da intriga ou da maledicência, da leviandade ou da indisciplina, induzindo-nos a cerrar o coração contra a consciência. Se aceitamos Jesus em nosso roteiro, ouçamos o que nos diz o seu ensinamento e apliquemo-nos à prática de suas lições sublimes. Ouvidemos as insinuações da ignorância e da treva, da crueldade e da má-fé, que nos enrijecem o sentimento, e de coração unido à vontade do Mestre, vendo a vida por seus olhos e ouvindo os nossos irmãos através de seus ouvidos, estaremos realmente habituados à posição de intérpretes do seu infinito amor em qualquer parte. Reflitamos. Obrigado pela companhia. Saúde e paz. E até o próximo encontro. Comparece agora a nossa professora Sandra Marinho no Educa Tua Alma. Vamos assisti-la. Queridos amigos, queridas amigas, desde o começo, o nosso programa tem a finalidade de trazer à reflexão pontos que devemos repensar ou cultivar ou até mesmo eliminar da nossa personalidade, porque assim estaremos nos educando espiritualmente. Este processo também é chamado de reforma íntima. Claro que tudo que temos, digamos, de mexer em nós, depende da mudança de comportamentos práticos, que passam também pelos nossos modos. André Luiz relaciona no livro Sinal Verde uma série desses modos, o que ele próprio denomina modos desagradáveis. O primeiro dele é manejar portas a pancadas e pontapés. Imaginem isto. Creio que todos nós já fizemos isto ou alguém em nossa casa. É só parar para pensar na sensação gerada em quem está no ambiente. Além de grosseiro, traz para dentro do local toda a carga da violência, com todo o desajuste que ela ocasiona, com grande prejuízo que nestas ocasiões são bem reforçadas pelos irmãos desencarnados que jazem na ignorância, que se valem desse simples desequilíbrio para agirem propagando a dor e o sofrimento. Outro hábito, arrastar móveis com estrondo. Lembremos-nos que é possível se fazer tudo sem gerar grandes barulhos e quando isto for impossível, não custa nada avisar com antecedência aqueles que serão afetados pelo ruído. Um hábito que até pode passar despercebido, mas é horrível e demonstra falta de caridade. Vejamos, censurar os pratos servidos à mesa. Tem gente que acha isto normal e o faz com frequência, mas se pensarmos que toda refeição demanda o trabalho, o tempo e a dedicação de alguém, assim, quando vamos nos beneficiar de um prato durante uma refeição, deveríamos sim agradecer quem o elaborou. E se não atendeu ao nosso paladar, devemos nos abster de criticar. Esta situação é ainda pior quando somos convidados à mesa de alguém. Sentar-se desgovernadamente é outro hábito. Quando li essa parte da lição, pela primeira vez percebi que meus pais tinham razão quando nos chamava a atenção na hora que sentávamos de qualquer jeito, nos jogando no sofá, quando éramos crianças. Analisei melhor e observei que realmente é muito desconfortável quando alguém, até mesmo criança, senta perto de nós nessas condições. Provoca um certo mal-estar em todos os que estão por perto, embora ninguém ouse comentar na hora. Só para descontrair, muitos companheiros, no ímpeto de sobrevivência, na hora do rush de São Paulo, acabam procedendo exatamente desta forma
ao entrar nos trens do metrô, dos trens metropolitanos. No auge do salve-se quem puder, arrojam-se nos assentos de qualquer jeito. Isto seria realmente necessário se nos pautássemos pelas regras do amor ao próximo? Fica aí a pergunta. Outro hábito que, infelizmente, é mais comum do que se supõe é bocejar ruidosamente enquanto alguém está com a palavra. É super desagradável. Eu mesma já tive oportunidade de presenciar este tipo de comportamento, quer como palestrante, evangelizadora ou ouvinte na plateia. Ainda bem que não foram muitas vezes. Trata-se de um hábito que tem origem na vida familiar, quando o filho ou a filha não consegue ser ouvido pelos pais. Deste modo, a criança ou jovem, devido ao exemplo de casa, também não aprende a ouvir. Assim, a sua dificuldade se expressa no enfado, quando alguém tem que permanecer, além de poucos minutos, prestando atenção em algum assunto, exceto quando este assunto for muito, mas muito importante para ele. Aliás, este tem sido um dos grandes problemas enfrentados pelos professores. É verdade que, por sermos imperfeitos, nem todo assunto nos agrada ou nos prende atenção. Entretanto, esta razão não é suficiente para procedermos com tal falta de educação e respeito com a pessoa que está com a fala naquele momento. Finalmente, outro modo desagradável, efusões afetivas exageradas em público. Acredito que todos nós já presenciamos uma cena em público em que um casal, alheio da presença dos outros circunstantes, comporta-se como se estivesse na mais perfeita intimidade. O que tem de mais, dirão alguns, tem tudo de mais. E não importa se o casal é hétero ou homossexual, a via pública e os demais ambientes públicos são de utilização geral e destinados a fins específicos, os quais não incluem, de maneira alguma, relações de intimidade sexual. Queridos amigos e amigas, analisemos os nossos modos, substituindo os desagradáveis pelos agradáveis, coerentes com o equilíbrio que almejamos ter. Até o próximo encontro. E chegamos ao fim do nosso Portal de Luz de hoje. Muito obrigada por sua companhia, foi um prazer, um grande abraço e até a próxima semana. As lágrimas que secaram.